em nome de Jesus. Glória a Deus. Dentro da coleção Céu na Terra, hoje eu quero falar com vocês sobre essa pergunta que está aí para você. Quem quer ir para o céu? O nosso presidente, esse ano de 2025, em pelo menos 3 ocasiões, o presidente Lula, ele disse que não quer ir para o céu. Inclusive foi agora no dia 4 de setembro, lá no evento em Manaus. Mas ele usou essa expressão como uma figura de linguagem, para dizer que quer continuar vivo para ver o resultado do seu governo. O apóstolo Paulo, certa vez também disse algo semelhante, mas o que Lula disse de uma forma irônica, o apóstolo Paulo, ele lembrou de algo que está muito longe daquilo que foi dito, lá em Filipenses capítulo 1, quando ele diz o seguinte: olha, para mim, o morrer é lucro, o viver é Cristo, mas entre morrer e estar com Cristo, eu prefiro ficar, para que eu possa pregar o Evangelho mais e mais, para alcançar mais e mais pessoas. Essa é a verdade, essa é a comparação. Me lembrei agora também de uma história de um bêbado que chegou na igreja e sentou lá no fundo. E aí o pastor estava aqui em cima e perguntou assim: ei, quem quer ir para o céu aí, levanta a mão. E a igreja toda levantou a mão. Mas o bêbado não levantou a mão, ficou com os braços cruzados assim. O pastor, vou perguntar mais uma segunda vez: quem quer ir para o céu aí, levanta a mão. Todo mundo, e o bêbado com os braços cruzados. Aí o pastor falou assim: ops, o senhor aí no fundo, o senhor não quer ir para o céu não? Aí o bêbado respondeu: hoje não, agora não, na próxima caravana eu vou, mas hoje eu não quero ir não. A pergunta, na verdade, é: por que muitos querem ir para o céu, mas não querem ir para a igreja? Se você sair por hoje perguntando: ei, você quer ir para o céu? Claro que eu quero ir para o céu. Então bora para a igreja. A pessoa: não, para a igreja eu não combino com a igreja, eu não tenho tempo, e aí dá uma série de desculpas, né? Mas o que eu quero colocar aqui são 4 situações que respondem por que as pessoas querem ir para o céu, mas não querem viver o céu na terra. A primeira delas, por causa de uma visão errada acerca do que é o céu. Para muita gente, o céu é apenas um lugar bonito, sem dor e sem sofrimento. É como se fosse uma aposentadoria eterna. Mas não entendem que o céu é, na verdade, a presença de Deus. O céu equivale à presença de Deus. Diz a palavra lá em Apocalipse 21: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Tabernáculo tem a ver com aquela tenda que Moisés ergueu no deserto, onde era a presença de Deus. E Deus, Ele usou essa palavra para dizer que habitava entre os homens. Então, ou seja, querer o céu sem Deus é como você casar com uma pessoa sem compromisso com ela. Mais ou menos a mesma coisa. Segundo motivo é o amor pelo prazer imediato. Isso aí também é muito da carne do ser humano. Muitos não querem abrir mão do mundo para estar com Cristo. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que falam: Jesus poderia demorar um pouquinho mais para voltar, porque eu ainda não me casei, porque eu ainda não terminei a faculdade, porque eu ainda não alcancei o trabalho dos meus sonhos, eu ainda não comprei a minha casa. Como se o céu fosse atrapalhar os seus planos imediatos aqui na terra. Então assim,
Muitos pensam que ir para o céu significa abandonar a terra. O apóstolo Paulo, inclusive, ele citou um personagem chamado Demas, que ele falou o seguinte: olha, inclusive Demas, amando o presente século, me abandonou. Ou seja, ele fez uma escolha. A escolha de Demas foi esse mundo. Ele amou o século. Querem a recompensa do céu, mas não a transformação do coração. Terceiro motivo: religião sem relacionamento. Cresceram ouvindo aquela falácia de que no final todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai para o céu, sem entender o Evangelho, que não diz nada disso. Lá no final do Evangelho fala o quê? Nem todo aquele que diz-me Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, isso gera um desejo pelo destino, mas sem interesse de andar com o dono do destino, que é o dono de tudo, que é o nosso Deus. E por último, a quarta razão pela qual as pessoas querem ir para o céu, mas não querem o céu aqui na terra, é o medo da morte e o medo do inferno. Não é amor por Deus. Eu disse uma vez que se hoje Deus mandasse baixar uma portaria lá no céu, cancelando o inferno, tipo assim, a partir de amanhã, a partir de 23 horas e 59 minutos de hoje, não tem mais inferno, acabou o inferno, não existe mais essa história de você sofrer eternamente. Eu garanto que muita gente iria abandonar o Senhor hoje, porque na verdade as pessoas não querem ir para o céu porque amam a Deus, elas querem ir para o céu porque elas não querem ir para o inferno. Entre o céu e o inferno, preferível ir para o inferno, não, para o céu. Então isso é o que nós entendemos como resposta a tudo isso, tá? Não desejam viver com Deus. João 14,6 fala que Jesus é o único caminho. Para onde? Para o céu. Então, se você quer ir para o céu, você precisa passar pelo caminho, isto é, por Jesus. Então, tudo isso é incoerente. Querem o céu como lugar, mas não querem o céu como presença, a presença de Deus. Mas isso revela a oportunidade que nós como igreja temos, e é isso que nós estamos fazendo nesse mês de setembro: pregarmos sobre o céu, mas não sobre aquele céu que um dia ainda nós vamos desfrutar dele, mas pregar sobre como viver o céu aqui, já na terra, como experimentar a cultura do céu, sem ter que morrer, para poder desfrutar. Quando as pessoas descobrem que caminhar com Jesus lhes traz alegria, paz e também justiça, as pessoas vão começando a descobrir que é possível sim experimentar um pouco do céu aqui nessa terra. A antessala do céu é aqui na terra. Então, meu querido, o propósito dessa vida não pode deixar de ser outro. O céu não é um ponto final lá do nosso destino. O céu é buscar Deus hoje, com tudo que temos, com tudo que somos e com tudo que podemos fazer. Vou dar aqui mais 4 ilustrações. A primeira é o casamento sem compromisso. Essa ideia de que eu quero o céu, mas eu não quero ter compromisso com Jesus aqui na terra. É o mesmo que alguém que quer uma festa maravilhosa no dia do seu casamento, aquela viagem dos sonhos, fotos maravilhosas, instagramáveis, mas não quer viver com a pessoa depois da lua de mel, depois da cerimônia. É isso que acontece quando alguém diz: eu quero ir para o céu, mas não quer andar com Deus aqui na terra. É a mesma coisa.
O céu é o casamento eterno com Cristo, Apocalipse 19, 7. E não existe festa sem relacionamento. Amém? Não existe casamento sem compromisso. Não existe festa sem compromisso. O segundo exemplo é o do turista que não aprende o idioma do lugar onde ele vai. Eu sempre pergunto quando alguém me fala: pastor, o meu sonho é morar nos Estados Unidos. E quando a pessoa me fala isso, eu sempre falo assim: você já fala inglês? A pessoa: não, ainda não. Eu falei: já que é o seu sonho, você já podia entrar numa escola de inglês e começar a aprender a língua, para quando chegar lá, você já está falando a língua. Mas se você diz que o seu sonho é morar nos Estados Unidos, mas você nunca se matriculou numa aula de inglês, você nunca abriu um livro para aprender palavras, vocabulário, então é questionável se realmente você quer ir morar lá. Porque olha só, um turista sonha em morar em outro país, acha lindo, fala que seria o paraíso, mas ele não estuda o idioma, a cultura daquele lugar, ele não se prepara para ir morar lá. É a mesma coisa da pessoa que diz que quer ir para o céu, mas não quer ler a Bíblia, não quer andar com Jesus, não quer ir para a igreja aqui na terra. Quando chega lá, a pessoa percebe: não, eu estava enganado com esse lugar, eu achei que era diferente, eu não quero mais viver aqui. O céu, gente, tem uma cultura, o céu tem uma língua, o céu tem uma constituição. Quem não aprende essa cultura aqui, não vai querer ir para lá. Terceiro exemplo, o exemplo da herança sem relacionamento, que é o filho rebelde, que não quer saber mais do pai, não liga, não manda mensagem, não visita, não obedece, mas de repente quando ele descobre que o pai tem uma herança, milhões, aí o que acontece? Aí ele aparece para reivindicar o que é seu. Ah, eu tenho direito, eu também sou filho, eu também sou dono. Muitos tratam Deus assim, não dão valor nenhum para Ele aqui, mas querem a herança, querem o céu, não querem obedecer nem andar com Ele aqui, mas querem receber a herança do Senhor. Isso é incoerente. Em quarto lugar, é o time que não treina. Imagina um jogador que quer ser campeão, levantar a taça, comemorar o pódio, mas em contrapartida ele não quer treinar, não quer suar, não quer concentrar, não quer obedecer o técnico, não quer entrar em campo. Um jogador desse vai ganhar um dia um prêmio, uma taça, um campeonato? Não, não vai. Então eu estou colocando essas situações para você refletir, de que não tem como você ir para o céu sem passar por Jesus, sem viver a vida da igreja, sem andar com Deus no dia a dia, sem conhecer a sua palavra. Tudo isso são demonstrações que damos de que de fato nós queremos o céu. Se o seu desejo de estar com Deus um dia é tão grande assim, você deveria estar hoje aqui comendo a sua palavra, entendeu? Bebendo da sua água, enchendo do seu espírito, falando aos quatro cantos do Evangelho, porque a gente aprendeu um dia que enquanto o Evangelho não for pregado em toda a terra, o fim não vem. Então, se você quer tanto ir para o céu, você podia pelo menos apressar o céu, pregando o Evangelho e ganhando almas para Jesus, mas nem isso as pessoas querem. Nem isso as pessoas querem. Então olha só, não é verdade essa história de que todo mundo quer ir para o céu. Falar é uma coisa, e ser de fato é outra bem diferente. O céu não é um prêmio para quem vive longe de Deus. Ah, vou te dar o céu como uma recompensa por tudo que você já viveu aqui. Não, o céu é apenas a extensão
natural da vida de quem já anda com Deus aqui na terra. Eu te pergunto, você tem andado com Deus aqui na terra? Você tem todos os dias acordado e tem dito: bom dia, Espírito Santo, estamos aqui para mais um dia. Eu faço isso todo dia. Bom dia, Espírito Santo, o que o Senhor precisa de mim hoje? Na hora do almoço, obrigado pela refeição. Quando vou para uma reunião, Senhor, abençoa, vai abrindo as portas para mim, me dá as palavras de sabedoria, coloca a pessoa certa no meu caminho. Final do dia, Senhor, obrigado por tudo que aconteceu hoje, me abençoa para o novo dia amanhã, me dá uma noite de descanso. É assim que você tem que viver. Você já está no céu, porque você já fala com Deus, você já experimenta Deus, você já tem resposta de Deus. Ou você só vai lembrar de Deus o dia que você estiver na cama de hospital, lá faltando minutos para você morrer. Não, você já pode desfrutar da antessala do céu. Irmãos? Porque eu vou falar para 4 dimensões do céu. Primeiro essa daqui, os pés no chão. Depois tem o céu, que é o firmamento, é céu também. Depois tem outro céu, que é o universo. E tem outro céu, que é o paraíso. Percebeu aí as camadas? O apóstolo Paulo, ele relatou que certa vez teve uma visão de que ele foi arrebatado até o terceiro céu. O terceiro céu. Então eu não sabia nem que tinha o primeiro nem o segundo. Tem. Então tem o terceiro céu. Ou seja, você vai experimentando o céu já aqui na terra. Você vai experimentar numa visão, numa revelação, num arrebatamento. E Deus vai te dando o céu aí, experiências para você poder viver. Disse Jesus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Pegou a ideia aí de que o céu na terra está na oração do Pai Nosso? Seja feita não a minha vontade, mas a sua vontade, aqui na terra, mas como ela é no céu. Então isso é atrair o céu, é você querer viver aqui a experiência, é você querer experimentar aqui as bênçãos do céu. Então o céu não é apenas um lugar bonito, com cachoeira de ouro, rua de ouro, passarinho de ouro, cachorro de ouro, não. O céu não é só isso. O céu, irmão, é a presença de Deus. Fala assim: o céu é a presença de Deus. O céu é a presença de Deus. Não faz sentido querer o céu se você não tem desejo pela presença de Deus aqui na terra. Porque se eu perguntar assim: bom, mas se você não gosta de igreja, o que você quer fazer no céu? Porque lá no céu vai ser isso aqui, né? Vamos cantar louvor, vamos adorar o Senhor, vai ter culto todo dia. Vai, Pacheco? Vai ter culto todo dia. Eu tenho certeza que vai. Então, se você não gosta de culto, se você não gosta de louvor, se você não gosta de adoração, eu não sei, você não vai suportar o céu. Eu só não vou sugerir para você ir para outro lugar. Mas você precisa começar a se acostumar com a linguagem do céu. Eu estava lendo o pastor Cote, ele falou o seguinte: loucura é não ter tempo para Deus aqui na terra e querer passar a eternidade com Ele lá no céu, aqui no céu. Entendeu? É loucura isso. Então existe de certa forma, uma incoerência muito grande nessa pergunta inicial que eu fiz aqui com você. Então, só recapitulando aqui, pessoas querem a recompensa, a herança, mas não querem o compromisso, não querem a aliança com Deus aqui. É como se você quer o gelo na forminha, mas você não quer botar água na forma para fazer gelo. Você quer o resultado, mas você não quer a prática. Então eu desafio você que também está assistindo essa palavra online, ou escutando aí no carro, no seu podcast, de que você precisa, de fato, provar
que você quer ir para o céu, que você realmente ama o céu, de que você realmente anela, deseja um dia viver naquele lugar. Para não cair nisso aqui, ó. Nem todo o que me diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus. Tem muita gente que está dizendo aí que vai, mas não vai. Lá no céu, imagina que vamos ter dois tipos de surpresa. Você vai chegar lá, aí você vai passar 1, 2, 3 dias no céu, aí você vai perguntar assim: ô fulano, você viu aquele irmão da igreja aqui, que até hoje eu não encontrei ele aqui. Aí o outro vai falar assim: não vi não. Alguém viu? Não, ninguém viu. Então essa vai ser a primeira surpresa. Tem gente que você esperava encontrar lá e não vai ver. E por outro lado também, você vai entrar numa esquina lá do céu e vai dizer assim, vai dar de cara com determinada pessoa, vai dizer assim: meu Deus, você aqui? Eu nunca imaginava encontrar você aqui. Tem gente que você acha que não vai, e vai. Então quem decide isso na verdade é Deus, deixa para Ele. Mas uma coisa pode ter certeza, é de que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, que levanta a mão, que canta, que usa terno, que vai na igreja, que prega, que canta, que toca, que vai para o céu, que vai viver eternamente no céu. Querem a herança, mas não querem o relacionamento. Quer a vitória, mas não quer treinar. O céu é a continuidade da vida com Deus aqui na terra. E não é um prêmio para quem o rejeita. Nem todo mundo, no frigir dos ovos, estará no céu. Até porque existe também o inferno. O inferno é para aquelas pessoas que rejeitaram a Cristo. Está escrito lá em Apocalipse 20: e se o seu nome não foi achado escrito no livro da vida, é porque o teu nome está em outro livro. É porque você foi lançado no lago de fogo. Então, meu irmão, minha irmã, a eternidade é algo muito sério, que nós precisávamos refletir melhor e pensar com mais seriedade sobre o céu, para nós não ficarmos aqui enganados em relação ao nosso futuro. Garanta hoje já o seu selo, o seu passaporte, carimbado, autenticado, para o céu. E já comece a experimentar o céu aqui na terra, já comece a falar a linguagem dos céus, larabalichobas, né? Começa já a falar aí a linguagem dos anjos. Já começa então a cantar, como você vai cantar no céu, porque lá haverá um hino onde toda raça, tribo, língua e nação vão entoar com uma só voz diante do Senhor dos senhores. Deixa eu te falar uma coisa, Deus, Ele já trouxe o céu para nós. Deus, Ele já nos deu a experiência de viver isso aqui. Você não precisa morrer para você começar a desfrutar do céu. Você precisa nascer de novo. Esse tipo de novo nascimento, sim, você precisa. Porque Jesus falou assim: quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Mas não é a morte física que eu estou me referindo. É a morte espiritual. Para o mundo, considerai-vos mortos. E para Deus, considerai-vos vivos. Nós éramos mortos e Deus nos deu vida. E nós nascemos de novo. Agora, pois, nós somos mortos para o mundo nas águas do batismo. E renascemos de novo também nestas mesmas águas. Lá no texto de Atos, capítulo 2, de 1 a 4, fala sobre o dia de Pentecostes. Ali foi o dia em que o céu invadiu a terra. Quando foi, pastor Ricardo, que o céu
invadiu a terra. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Era o dia de Pentecostes e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde eles estavam reunidos. E todos começaram a falar numa outra língua, uma língua celestial, a língua dos anjos, e ninguém entendia o que o falava. E dali eles saíram fortalecidos, transformados, renovados. Não eram mais aqueles discípulos tímidos, acuados, temerosos contra a perseguição do império. Agora eles saíram de lá, nem discípulos mais eles eram. Agora eles passaram a se chamar apóstolos. E Pedro, o principal deles, foi diretamente para o templo. Lá no pináculo ele começou a pregar. Não sei se pregou 1 hora ou menos, mas quando Pedro, ele encerrou a palavra, ele perguntou assim: quem quer aceitar Jesus hoje aqui? 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Então, a passagem que marca a invasão celestial aqui na terra é o dia de Pentecostes. De lá para cá, nós estamos vivendo o céu na terra. Amém, irmãos? Por quê? Porque o Espírito Santo passou a habitar em você. Porque Deus, Ele plantou o céu agora dentro de você. Porque fala que o Espírito Santo veio do céu. E foi para onde? Para dentro de nós. Então você tem o céu dentro de você. Você carrega o céu. Aonde você vai, você carrega essa atmosfera. Deveria ser assim na prática. Aonde você chegar, seja onde for, que o céu chegue com você, que os anjos cheguem com você, que o Espírito Santo, a glória de Deus chegue com você. Que bênção, irmãos, coisa tremenda, maravilhosa, senti isso aqui agora. É isso que você precisa buscar. Isso é céu na terra. Isso é viver na presença de Deus. E estar na igreja também é viver o céu na terra. A presença de Deus é o que nos faz vivermos em comunhão. Lembra da arca de Noé? Lá havia um par de cada espécie de bichos da terra. Ficaram 1 ano dentro da arca, não foi 40 dias não. 40 dias foi só a chuva. Mas entre o fechar da porta e o estiar das águas, foram 1000 dias, ou seja, foram 1 ano. 1000 dias não, 1 ano. E que esses bichos lá, 1 ano, tudo junto, como é que esses bichos não se mastigaram um ao outro? Porque dentro da arca de Noé tinha o quê? Tinha a presença de Deus. Então o leão não atacava o carneiro, o ratinho lá, ele passeava lá e a cobra não comia. Por quê? Porque a presença de Deus estava controlando tudo ali. Todos os bichos estavam debaixo do poder de Deus. Agora, trazendo isso para a nossa realidade como igreja, por que a gente é a igreja e a igreja continua de pé 2000 anos depois? Por que nós não nos destruímos uns aos outros? Porque o Espírito Santo está sobre este lugar. Porque Deus não deixa, porque Deus protege uns dos outros. Protege uns dos outros. Eu li um livro de John Stott, falando sobre o Salmo 23. Você sabia que o lobo é apenas um dos predadores perigosos, ameaçadores das ovelhas? Quais são os outros, pastor? As próprias ovelhas. Tem ovelha que bate na outra. Tem ovelha que machuca a outra. Tem ovelha que persegue a outra dentro do aprisco. Olha só, irmãos. E analisando bem, né, irmãos, a gente percebe que hoje, lá na internet mesmo, no Facebook, no Instagram, tem muita gente que mete o pau na igreja, né? Você vai olhar o perfil do cara, o cara é da igreja também. Olha só, né? O cara é crente, mas ele fala mal da igreja. Então assim, não precisa ir longe hoje, não é o mundo mais que persegue a igreja, não. Os próprios crentes, eles querem acabar com o aprisco de Jesus. Então assim, é terrível a coisa.
Então, nós precisamos acordar o quanto antes e começar a viver essa experiência do céu na igreja também. Tá? Não podemos deixar a igreja virar um aprisco de bodes e carneiros brigando, dando, né, chifrada um no outro, batendo de frente. Não, igreja não é isso. O aprisco é um lugar de paz, de cobertura, de conforto para todos nós. Nós não precisamos esperar morrer para experimentar o céu. Ele já começa quando Cristo habita no seu coração. Então, vou te falar uma coisa. Ajuste aí a sua visão do céu. Talvez está muito longe. Puxa esse zoom para um pouquinho mais e começa a ver nas pequenas coisas. Começa a ver o céu nas pequenas coisas no dia a dia. Tá? Lá em Lucas 17, diz exatamente isso. O céu já está aqui. O que está escrito lá? O reino de Deus está dentro de vocês. Então o reino já veio. O reino já veio. Né? Então, quando você ora por alguém, quando você ministra amor, quando você perdoa, quando você vive em santidade, quando você não retribui na mesma moeda, você já está vivendo o céu. Porque lá no céu é assim, não tem vingança, não tem nada disso. Então, se você já vive aqui na terra assim, fique em paz no seu coração, você já está no céu. Você já está vivendo o céu. Então, comece já a descobrir como é que é a vida celestial. E comece já a experimentar essa vida celestial. Você quer ir para o céu um dia? Então comece a ler a palavra hoje. Comece a estudar a língua. Comece a se preparar. Comece a conhecer mais como é que funciona lá. Porque se você não quer viver com Deus aqui, a pergunta de 1 milhão: por que você gosta de viver com Ele por toda a eternidade? Será que não vai ser canseira? Será que não vai ser difícil? Porque, irmãos, as pessoas acham muito bonito, né? Acham muito bonita essa ideia fantasiosa do céu. Semelhante ao povo de Israel quando estava no deserto. Lembra lá no deserto? Eles tinham de dia a nuvem que os cobria e os protegia do sol. E à noite tinha uma coluna de fogo. Aí você fala assim: nossa, que maravilha, o povo tinha uma nuvem só para eles no deserto. Que coisa maravilhosa, Deus é tremendo. Só que a Bíblia fala que quando a nuvem andava, eles tinham que andar. Quando a nuvem parava, eles tinham que parar. Se a nuvem ficasse parada uma semana, eles tinham que ficar parados uma semana. Se a nuvem andasse o dia inteiro, eles tinham também que andar o dia inteiro sem parar. Então é muito bonita essa ideia de que você vive debaixo da nuvem, tá? Mas deixa eu te perguntar uma coisa: se a nuvem andar, você vai andar também? Se a nuvem parar, você vai ficar parado também? Ou é só no dia que você quer? Ou é só do jeito que você quiser? A nuvem está aqui, mas eu vou na frente, vou deixar a nuvem para trás. Não funciona assim. Então, para você viver na presença de Deus, você tem que viver da maneira de Deus, não da sua maneira. O céu que nós estamos falando aqui é coisa maravilhosa. Mas para você viver o céu na terra, você tem que negar a si mesmo. Você tem que largar muitas coisas que são mundanas, carnais e prazerosas nessa terra. Então, querido, tem um custo. Amém? Eu te pergunto, está disposto a pagar esse preço? Está disposto a abrir mão? Porque pagar preço, Jesus já pagou, né? Na verdade, a pergunta é: você está disposto a abrir mão para você viver o céu? Porque outra coisa que eu quero falar para você aqui: tem muitas pessoas que acham que a salvação é o topo, né? Fui salvo, graças a Deus, estou salvo. Consegui, graças a Deus. Mas a salvação é só o começo. O pastor Luiz falou que a salvação é só o banho que você toma para você começar a vida. Então salvação não é o fim. Salvação é o primeiro ato. Primeiro você é salvo e agora você vai começar a caminhada. O céu
também não é o fim. O céu é o presente. Nós estamos vivendo o presente de Deus, que é o céu. Mas pastor, e o fim? Quando é que será o fim mesmo? Boa pergunta, pergunta de 1 milhão. A resposta é: fim? Que história é essa de fim? Não tem fim, amém, irmão? Não existe fim. É o homem que tenta colocar fim nas coisas de Deus, mas as coisas de Deus não têm fim. Não existe ponto final. Deus é eterno. A salvação é o começo de tudo. O céu é a continuidade do plano de Deus, e o plano de Deus não tem fim, não vai parar nunca. Não tem fim. Então, acostume-se com essa ideia. Tá? E viva essa realidade hoje. Não fique esperando o fim da sua vida, não fique esperando o fim deste mundo, não fique esperando o fim, porque não existe fim. Existe o começo, existe o presente. Hebreus 13:8 fala: Jesus Cristo não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? E eternamente, não fala amanhã. Ontem, hoje e eternamente, porque o amanhã tem fim, mas o eternal não. Então, hoje, o céu quer invadir sua vida. Feche os seus olhos comigo 1 minuto, para você refletir no que eu vou falar aqui agora. Talvez você também sempre disse que queria ir para o céu, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas ainda não desejou viver com Ele aqui na terra, ainda não se colocou à disposição dEle para se tornar um discípulo, um missionário, um obreiro. O céu, meu querido, minha querida, não é um destino, é uma vida com Jesus. Então quero mudar a pergunta para você nessa manhã. Eu não vou te perguntar mais se você quer ir para o céu. Eu vou perguntar: você quer viver uma vida com Jesus? Essa é a pergunta certa. O céu é a consequência. Você quer viver uma vida com Jesus? Você quer andar, você anela a presença de Deus na sua vida? É essa a decisão que você precisa tomar. Se você deseja viver o céu agora e para sempre, então você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa dizer: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, para fazeres o que bem quiseres de mim. Eu declaro que eu sou teu servo e me coloco inteiramente ao seu dispor, para começar agora, hoje, nesse exato minuto, a viver o céu aqui na terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.